Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Então vamos neste momento dar início ao nosso 22º dia do nosso retiro quaresmal, quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Então peguem na sua Bíblia ou na sua liturgia diária o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. A leitura é a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, depois o versículo 5 ao 9. E o salmo é o 147. Então, são estas leituras que nós vamos meditar no dia de hoje. Então vamos invocar a Santíssima Trindade, pedir que o Espírito Santo de Deus esteja direcionando a nossa vida, a nossa existência, todo o nosso ser, para que assim possamos estarmos na presença de Deus e fazer a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, então vamos, desde já, preparando o nosso coração, o nosso ambiente, para este momento, para que possamos meditar a palavra de Deus e compreendê-la plenamente. Então vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos então neste momento silenciar o nosso coração, silenciar a nossa respiração, fazer um momento de profundo reconhecer-se a si mesmo, adentrar a nossa consciência, acalmar os nossos sentidos, trazer a nossa mente plenamente para este momento da palavra de Deus. Para este momento em que nós vamos refletir tudo isto e nos encontrar com o Senhor. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus,
é dirigido principalmente à comunidade cristã provenientes do judaísmo. Estas linhas tinham uma relação conflituosa com as comunidades provenientes do mundo grego e pagão. Em relação ao Antigo Testamento, se para umas Jesus veio para anular a lei de Moisés, para outras ele se limitou a confirmar a lei de Deus escrita nos livros antigos e fazê-las cumprir. Os 3 versículos do Evangelho de hoje devem ser interpretados neste contexto de posições às vezes radicais. Jesus não veio anular a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas, mas veio fazer cumpri-las, veio completá-los. A lei antiga encontrou em sua palavra e em seu exemplo o complemento e a plenitude que lhe faltavam. Apenas entendida em sua plenitude, vivida e manifestada por Jesus, a lei permanecia válida para sempre. O povo percebia que Jesus falava com autoridade. Em contraste com os escribas e mestres da lei. A lei do amor ilumina o verdadeiro sentido da lei que expressa a vontade do Pai. A lei e os mandamentos são expressões do amor de Deus. Que diferença entre a autoridade de Jesus diante da lei e a de muitos escribas e fariseus presos à letra da lei e à infinidade de normas por eles mesmos criadas. Que diferença entre a imagem de Deus que eles passavam e a imagem do Abá de Jesus. Quem se sente amado por Deus, ama fazer a sua vontade. É muito interessante quando nós analisamos nesta perspectiva que a lei mostra um Deus valente, guerreiro, um Deus muitas vezes vingador, quase que podemos dizer um Deus mau. Aí vem Jesus e mostra um Deus ao qual todos temos acesso e que podemos chamar, segundo o ensinamento de Jesus, o Deus, a imagem do Deus do Abá, de Jesus, que significa papaizinho, que significa pai. Olhemos para esta situação e nos coloquemos neste momento, neste contexto, neste contraste. Jesus apresenta um Deus amor. Os escribas, fariseus, mestres da lei, eles apresentavam um Deus carrancudo, um Deus quase que inacessível e que exigia práticas exageradas sobre uma fidelidade ao qual eles próprios não conseguiam cumprir.
e ainda constituíam novas normas, novas leis. Quando nós olhamos para o Evangelho, para a fala de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele veio de Deus, proposto a revelar a plena verdade de Deus, Ele chega também com palavras fortes. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Portanto, quando nós olhamos para Jesus, que diz: Eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Isto, Jesus ele traz com clareza. Por quê? Porque a palavra ela é verdadeira, ela é imutável. Então Jesus traz consigo a lei, mas Jesus traz consigo também a revelação do amor, porque Deus é amor. E na manifestação do amor de Deus, acontece a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor do Pai para com a humanidade, que Jesus vem para revelar esse amor e junto dele conceder-nos a salvação eterna, conceder-nos a vida celeste. Jesus vem para reparar os nossos pecados e nos libertar da sombra da morte. Vem nos libertar da perdição eterna, aquilo que o pecado nos retirou do paraíso celeste, da vida celeste, do convívio divino, e rompeu a aliança que havia. Jesus vem restituir tudo isso. Jesus vem nos dar uma vida nova. E Ele vem apresentar um Deus pleno de amor, um Deus pleno de bondade, mas um Deus que também quer de nós uma resposta com sinceridade, com honestidade. É isso que Deus espera de nós. E quando nós olhamos para o nosso caminho quaresmal que estamos realizando, nós devemos ir refletindo a cada dia como está o meu comportamento, como está a minha vivência. Simplesmente sou pessoa que sou apegado às leis antigas, ou sou pessoa que conheço a Jesus e que sei amar com o amor ao qual Ele nos apresentou, o amor divino do Pai. Então, neste tempo quaresmal para nós, é tempo desta reflexão. E não somente este tempo é tempo desta reflexão, mas todos os dias da nossa vida. Por quê? Nós precisamos estar na mais profunda intimidade com Deus, na mais profunda amizade com Deus. Se nós deixarmos de lado a Deus, aonde iremos? O que faremos? Ser inteligente e reconhecer que a vida ela não se finda aqui, isso nós sabemos.
Se sabemos, então nos preocupemos para ganhar o outro lado, conquistar ele a cada dia, com a nossa vida, com o nosso caminhar, com a nossa fé. Muitas vezes nós preocupamos com tudo, mas não preocupamos com a nossa salvação. E quando nós olhamos para esta palavra que Jesus, Ele nos concede neste dia, então nós devemos ainda mais almejar esta salvação. Por quê? Quando nós oramos, rezamos, quando nós meditamos, nós não nos aproximemos de um amor profundo, de um amor verdadeiro, de um amor que traz paz, serenidade. E isso não nos regozija o nosso coração? Sim, regozija. Isso é uma pequena porção do que é o reino celeste. Receber a vida em plenitude e vivê-la ao lado de Deus supera toda e qualquer comoção humana, toda e qualquer sensação humana e nos engrandece de tamanha alegria, de tamanha felicidade, que nós não desejamos mais nada a não ser amar aquele amor verdadeiro, que é o amor divino. Então, amados, vamos refletir, vamos mergulhar nesta palavra, não vamos tomá-la como lei incisiva, massacradora, não, mas vamos olhar para Deus como Jesus nos apresenta e não como a representação dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, que tinha como objetivo colocar medo no povo, colocar pânico no povo para melhor dominar. Deus conosco não é desta forma. Deus simplesmente nos ama e quer uma resposta de amor, uma resposta sincera, uma resposta terna, uma resposta segura, segura de nossa fé, segura de nossa confiança. É assim que nós devemos caminhar nesta meditação. É assim que devemos caminhar nesta observância deste nosso retiro quaresmal, ao qual vamos meditar no dia de hoje e depois seguir a meditação no dia de amanhã, pedindo esta graça, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conceda a graça do pleno encontro com Jesus, com Deus, sentir o abraço do Espírito Santo. Isto é completar em nós o amor profundo de Deus. Então, portanto, peçamos à Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, que esteja rezando conosco, intercedendo a Jesus por cada um de nós, esteja olhando por nós, velando por nós, porque Maria, ela é mãe da misericórdia. Jesus é a misericórdia e Maria é mãe da misericórdia. Jesus é a vida, Maria é mãe da vida. Jesus é a ressurreição, Maria é a mãe da ressurreição. Então, portanto, como
pessoa como nós, ela sabe do que sentimos, ela sabe do que necessitamos, sabe da nossa fraqueza, porque Maria foi também plenamente humana como nós, embora agraciada. Deus a visita e a faz de uma escrava, de uma serva, ele a faz rainha. E a esta rainha que peçamos a sua intercessão. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nestes vales de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Então, portanto, amados, sigamos o nosso retiro, meditando, rezando, pedindo a Deus a confirmação da graça ao qual nós pedimos no início, para que possamos nos preparar plenamente para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos uma abençoada reflexão e uma abençoada noite.